Fala galera, beleza? Vamos comentar sobre o que ocorreu no mercado aí no dia de hoje. Saiu a decisão lá da eleição, abriu com um forte gap de alta. O que tem que olhar? Não tem como traçar nenhum parâmetro em relação ao dia anterior, porque um gap foi anormal, certo? Então basicamente o que a gente tem é a primeira barra do dia, uma barra de tendência de alta, compra acima da máxima e compra os pullbacks. Dessa maneira aqui, compra o rompimento da máxima e compra os pullbacks. A partir de 1/3 a 1/2 até 2/3 aqui é onde você vai bater mais pesado. E o preço pode voltar inclusive 100%, não fechando aqui abaixo como uma barra de tendência de baixa, revertendo essa abertura, a gente continua comprado aí no trade. O alvo, aproximadamente essa amplitude aqui inicial, que tinha algo em torno de 700 pontos, projetado aí para cima. Na primeira levada ela foi 550. Até aqui o gráfico segue em tendência de alta, porque essa daqui é uma barra de tendência de baixa, sim, essa barra que abriu às 10 da manhã com a abertura do Ibov, mas fechou às 10h10, fechou às 10h15, ela não chegou a reverter a última barra de referência de tendência de alta, que é essa barra aqui das 9h30 com fechamento às 9h45. Quando o preço faz essa tentativa aqui, que ele vai direto, tá? Vai direto que não faz um pullback aqui para baixo antes, ele primeiro foi para cima e depois retornou aqui para baixo. Geralmente falha a máxima, então o que tem que ficar atento que se ele não romper essa máxima aqui, é melhor sair do trade, mesmo que não tenha atingido 100% do alvo. Aqui efetivamente ocorre reversão, ó, essa barra de tendência de baixa fecha abaixo da abertura da última barra de referência, então aqui inicia o movimento de venda aí, pelo menos algo em torno de 350 pontos projetados para baixo. Continuidade para baixo, chegou numa região que era um suporte aqui, que era a mínima do dia, foi rompido, se continua, não deu nenhum sinal de compra ainda, então continua vendido. Aqui tecnicamente houve uma reversão, tá? Na verdade não houve, né? Porque o range dessa última barra de referência de tendência de baixa aqui, ó, ela está contida dentro do range dessa barra anterior, entre máxima e mínimo. A gente olha para abertura e fechamento, mas quando é para considerar ou desconsiderar uma barra como de referência, a gente olha para a barra anterior de tendência de baixa ou de alta e olhando para a amplitude total, entre máxima e mínima. Então, como estava contida aqui, só iria ter reversão caso fechasse uma barra de tendência de alta, revertendo essa abertura aqui, que estava no 104.205 pontos. Então, continuidade para baixo. O gráfico foi, e uma coisa que tem que observar aqui é que o alvo lá que deu a nossa primeira entrada já tinha sido mais do que atingido, então aqui é para estar muito leve, então só se aparecesse algo realmente excepcional para continuar querendo tradar mais pesado. E o gráfico chegou efetivamente aqui a mostrar a reversão, não, essa barra aqui fechou acima dessa última barra de tendência de baixa, porém ela não tem os critérios mínimos aí para cumprir uma barra de tendência de alta. Se a sombra superior é de 170 pontos, precisa de no mínimo 340 pontos de compradores. Então essa barra aqui é uma barra de lateralidade, e o gráfico continuou aí indefinido, tá? Para baixo, até que aqui sim efetivamente ele mostra uma reversão. Essa era a última barra de referência de tendência de baixa, agora uma barra para alta, se compra rompimento, pullback, pelo menos o alvo dela aí projetado para cima, essa amplitude. Aqui estopou, certo? E a reversão ocorreu aqui. Aí a partir disso se venderia. Mas de novo, isso aqui eu estou mostrando é só a leitura em si do gráfico, né? Para quem já pegou esse primeiro trade aqui, já seria o suficiente. Se pegou o segundo, então, que chegou a andar 1.100 pontos, para um dia que teve uma amplitude total de 2.000 pontos, mais o primeiro trade, já estava de bom tamanho. No dólar também abriu com um gap bastante grande, então até deu para fazer a marcação aqui em relação ao range do dia anterior, porque não chegou a ser um gap tão grande quanto do índice, porque a amplitude de sexta-feira do dólar também tinha sido grande, então projetando ela aqui, o preço ainda abriu dentro de pelo menos uma vez a amplitude para baixo de movimentação do dia anterior. No índice aqui, sem chance, foi um dia estreito, sexta, mesmo que projetasse para cima, iria dar pelo menos duas amplitudes aqui, então por isso não projetei. No dólar aqui, primeira barra do dia, uma barra de tendência de baixa,
então se vende perdendo a mínima e os pullbacks, certo? O preço foi, o alvo aqui praticamente atingido, certo? Essa amplitude aqui é algo em torno de 35, 40 pontos, para baixo o preço andou 30 pontos. Não chegou a cumprir efetivamente o alvo, porém o que acontece? Depois que ele demora esse bom tempo aqui e nos dá a oportunidade de fazer entradas maiores, certo? Aqui ficou praticamente 1h30 nesse trade, ó, até essa região, 1h15, 1h30, então dava para ter saído com gain. E depois, vamos ver se vai ocorreu, né? Porque aqui eu estava operando ainda. Então essa barra aqui de tendência de alta reverteu essa abertura, que era a última barra de referência de tendência de baixa. Então a partir daqui se compra, certo? O primeiro alvo aí seria aproximadamente essa amplitude projetada para cima, tendo que se atentar que tem que romper a máxima do dia. Pullback, pullback, pullback. Veja como é possível comprar aqui, fazer várias compras. Olha como o preço corrige, mas não fecha abaixo da abertura, nem com barra de tendência nem de lateralidade. E aqui uma barra que demonstra que vai continuar e segue. E enquanto não mostrar, por exemplo, essa daqui era uma resistência antes, a máxima do dia. E essa região de mínima do dia anterior também, tá? Porém, enquanto não ocorrer um sinal de reversão para baixa, não se vende. Continuidade para cima, para cima, para cima. Sem reversão ainda, sem reversão. Sem reversão, a última barra de referência de tendência de alta continua sendo essa daqui das 15h30, que fecha às 15h45. Continuidade para cima. Aqui, só fazendo pullback, essa barra chegou a fechar abaixo, mas é uma barra de lateralidade. Então, efetivamente, aqui teve esse primeiro trade que é algo praticamente atingido, e como demorou praticamente 1h30 para esse trade se desenvolver, deu chance de fazer várias entradas aí. Aqui aproximadamente 30 pontos, e aqui essa outra entrada aí chegou a andar aqui até o final do dia 100 pontos praticamente, e de topo a fundo deu 150. Hoje é um dia bastante volátil, tem que tomar cuidado. Amanhã também provavelmente vai estar bastante volátil, e assim vai seguir pelo menos até, provavelmente, na verdade, não tem como saber, essa semana. Quando eu falo de volatilidade, a amplitude do dólar até está bastante grande, não é normal que ele mexa aí 200 pontos entre máxima e mínima. O índice fez uma movimentação normal, que foi 2.000 pontos entre máxima e mínima, porém as velas oscilavam muito, as velas várias de corpo sobreposto, certo? Mas a amplitude das velas em si era grande. Aqui foi pernada de tendência, mas depois nesse trecho aqui, ó, onde ele ficou lateralizado, esse range tem de 700, 800 pontos aí. Então as velas aqui tinham uma amplitude grande, então tem que tomar cuidado aí, ó, um range de 1.000 pontos, a amplitude média das velas aí 300 pontos, tá? Basicamente para o dia de amanhã é ver onde o preço vai abrir. Pela movimentação agora, o último fundo que a gente tem aqui de referência é esse na casa dos 100.000 pontos. Lá para o diário que fica um pouco mais fácil de desenhar, certo? E deve retestar essa região aqui que foi o topo rompido, na verdade, que é o primeiro suporte aí a ser testado. Se ele vier testar, né? Não adianta ficar chutando onde vai abrir ou não. O que tem que se atentar é a movimentação que o gráfico estiver mostrando no dia. Esse topo aqui foi rompido, então provavelmente é uma região que venha a ser testada e vai servir de suporte aí, tá? Basicamente é isso, não tem muito o que comentar, é quando o gráfico estiver rolando, olhar as regiões de suporte e resistência e as barras de tendência, tá? E gerenciamento de risco, faz entradas e saídas, nunca pesa a mão para não acabar fechando o trade porque está vindo um pouco contra, mas ainda não deu um sinal. Por exemplo, você está comprado num trade e ele está fazendo um pullback, então teoricamente na plataforma está mostrando um valor negativo, porém aquela é a posição em aberto. Então, se está com a mão muito pesada, acaba fechando o trade no loss e depois ele vai para o alvo, que é o que a maioria das pessoas que estão iniciando no mercado costumam reclamar, que, bom, eu comprei, hoje eu só comprei e o mercado só subiu e eu perdi dinheiro. Isso só tem dois motivos. Na verdade é um só, né? Está utilizando um stop muito curto, incorreto. Ou está entrando sempre aqui, ó, esticado no topo, tem que aguentar um pullback grande. Por exemplo, se essa aqui é a última barra de referência, claro, aqui já eram aí praticamente 16 horas. Depois desses dois trades não tinha mais o que fazer, para quem já tinha pego esses dois primeiros. Então, se essa aqui é a barra de referência de tendência de alta, se for comprar o rompimento do topo, tem que comprar muito leve. Por quê? Ela pode fazer um pullback até aqui embaixo de praticamente aí
40 pontos sem reverter a tendência, e é o que ocorreu, certo? Onde é que vão ocorrer as melhores compras? Ó? Aproximadamente, isso aqui serve para aumentar a precisão dentro dos trades, para não ficar vendo o preço se deslocar muito tempo contra, mesmo estando posicionado a favor da tendência. Por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui no dia de hoje. Olha a movimentação do preço. Isso aqui é teoria de Dow pura. O preço faz uma perna de impulsão, uma perna de correção de aproximadamente 50%. Impulsão, depois corrige. Aqui efetivamente ele reverteu o movimento, faz o pullback. Vamos considerar aqui, ó. Posso considerar a mínima? Posso. Mas vamos considerar os fechamentos, que é o que a gente olha. Olha a movimentação do preço. Olha os pullbacks. Embora quando se estiver comprando, essas velas aqui estão abertas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, primeira barra de uma barra de tendência de baixa, o preço volta aproximadamente à metade do corpo dela. Depois, qual foi quase atingido aqui nesse trade que teve reversão para compra, o preço volta praticamente toda a barra, mas fecha acima da abertura. Então vão se comprando esses pullbacks aqui, o preço vai se movimentando em ondas. Percebam que ele não chega a perder um fundo. Está aqui o último fundo, eu posso considerar a parte mais baixa aqui na mínima, mas ele continua sendo respeitado aqui embaixo. Pois o preço, olha, uma barra de tendência forte de alta, rompeu a máxima do dia, que era a resistência. Olha aqui, ó, volta aproximadamente 50% dessa amplitude. Retesta o que? A região da máxima do dia, que antes era uma resistência, agora vai servir como suporte. É uma região, não pegou exatamente no ponto. E depois aqui continua fazendo pullback. Desculpa, continua tendo onda de impulsão, corrige, impulsão, correção. Então, o melhor a se fazer não é entrar desesperado na ponta do preço porque viu uma barra grande. Pode-se comprar um pedaço aqui no rompimento da máxima, mas saiba que isso é 5, 10, exagerando 15% do tamanho máximo da mão que pode se expor. O restante é melhor se posicionar aqui, que o preço tende a andar a favor mais rápido, até mesmo porque essa é a região que o preço geralmente encontra suporte, que é entre 1/3 e 2/3 do movimento. E na média aí vamos botar que seja a metade do movimento anterior, tá? Basicamente o que eu tinha para passar para vocês era isso. Cuidado com a volatilidade, com gerenciamento de risco certinho e seguindo o operacional, não tem muito o que se preocupar. Valeu, falou, era isso.